Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus, então, retirou-se com os seus discípulos em direção ao mar, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e do além-Jordão, até a região de Tiro e de Sidônia. Muita gente, ouvindo Jesus os dizer o que ele fazia, veio até ele. E ele disse aos discípulos que lhe providenciassem um pequeno barco, para que a multidão não o comprimisse. De fato, como corasse a muitos, os que estavam mal se atiravam sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, quando o viam, caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os advertia com insistência para que não revelassem quem ele era. Ele então disse aos discípulos que lhe providenciassem um pequeno barco. Olhemos esta passagem e vejamos, como começa a ficar conhecido o Senhor, Alguém da Galileia, um lugar que não era lugar desejado, lugar onde as pessoas queriam, ir. Ao contrário, era um lugar que era um pouco desprezado. Norte de Israel, Parte norte tinha sido conquistada, Tinha sido onde ficou o reino do norte, E que depois foi o primeiro a cair. É um lugar onde não se seguiu, com a divisão dos reinos. Então, o norte se misturou, com outros povos. Não tinha a pureza, que você tinha no sentido da linhagem, Por que não se misturar? Deus queria o sentido da pureza de fé. E os povos pagãos, eles distorciam as coisas, Esse sentido de ser separado, restrito, era para poder formar o povo. E a partir dali, para que o povo, ao ir às regiões, eles anunciassem, E o norte ele ficou marcado. Ainda que depois, na volta, todo Israel, fosse dominado, por aquele que foi o Reino do Sul, da tribo de Judá. Mas não ficou essa diferença, quem morava mais ao norte, que não ficava depois da hoje, da região da Samaria, tinha, certo desprezo, não era do centro, Então, tinha isso. Mas muitos não foram ouvindo, o que o Senhor conseguia fazer às suas curas e começavam a procurá-lo, de várias regiões, E aí Nosso Senhor vai apontando, até das regiões mais distantes, Tiro e Sidônia. Nosso Senhor vai para a região do mar, Por que a região do mar, Existe um sentido simbólico, para a pregação, Existe o monte, a montanha ou a planície. A região do mar, ela pode ser apresentada como esse sentido também universal, E ali Nosso Senhor, estando com as águas, mostra como o Senhor conhecia as coisas, era uma forma de propagação da sua voz para que todos ouvissem.
ou como na montanha, que fala de cima, ou no Sermão da Planície, né? Como a apresentação Lucas, que fala de baixo, como os anfiteatros. Nosso Senhor conhecia como propagar as coisas, né? Isso mostra esse sentido também, que depois serão feitas as igrejas, né? O modo como são apresentados. Então, se tinham púlpitos na igreja, né? Onde se colocava o lugar mais alto para que então o sacerdote pregasse, né? Falasse, né? Tivesse a homilia, tivesse as pregações, os sermões, e todos assim pudessem ouvir. Então, tinha esse sentido do falar a todos, a estrutura, a construção. O mar também tem essa representação. E diante disso, Nosso Senhor pede, né? Um barco para os seus apóstolos. Qual é? Por que um barco, né? Claro, estava na água, né? Mas o barco também representa a igreja. O barco também representa, né, aonde o Senhor quis estar, o local da onde o Senhor gostaria e quer falar, né? Da igreja, daquele lugar aonde estaria com os seus, para poder falar e anunciar aos demais. Então, existe esse sentido também simbólico, né? O local da onde o Senhor curaria, da onde o Senhor eh, tiraria, né? Faria, né, essa expulsão dos demônios. Teria esse sentido de anúncio, de correspondência. E mostra essa manifestação, dá uma justificativa, né? Muitos acorriam, então estavam muito colados. Então ele queria, né, esse falar para que todos ouvissem, né? Estando muito aglomerado, aquilo que ele dissesse não ficaria preso. Então ele fala desse lugar, né, do barco, né, um pouquinho afastado do mar, não para se afastar dos outros, mas nesse convite de saberem ouvir a sua voz, não fecharem, né? Porque não fecharem, ele não queria atender os doentes, claro que queria curar a todos, mas ele não era mero curandeiro. Ele não queria expulsar os demônios? Queria, mas ele não era somente para fazer aquilo, né? Ele é aquele que veio para anunciar a boa nova, aquele que veio manifestar-se ao mundo. Ele é o Senhor. E o curar, o expulsar os demônios, são atos que levam, né, a este acreditar. Mas primeiro é necessário ouvir. O ouvir também esse ato da parte da cura. E mostra esse sentido, né? No final apresenta e ele os impedia, né, que falassem dele, né? Justamente, mais uma vez, nesse sentido daquilo que por vezes se apresenta em relação ao demônio, né, já em passagens anteriores, para que o demônio não confundisse. O demônio ele apresenta, mas ele distorce. É necessário apresentar a verdade para que creiam. A verdade, verdade. Não meias verdades, não com distorções, mas a verdade real das coisas, né? Porque senão vai se colocando pequenos cortes, recortes, e não se entende o todo. Nosso Senhor quer que entendamos o todo, por isso ele anuncia, né? Vemos, por exemplo, em Emaús, quando o Senhor apresenta, né? Ele passa por toda a Escritura para mostrar quem ele era, aquecer o coração dos apóstolos, para desvelar os olhos dele,
no partir do pão, né? Esse sinal eucarístico que o Senhor apresenta a nós, né? Esse sentido, né, celebrativo da missa, onde o Senhor caminha, fala, anuncia e se revela, se entrega a nós. Então, tem, tem esse exprimir desta realidade. E onde estamos nós? Onde estamos nós em meio a tudo isso? Talvez sejamos ali convidados a ser um dos apóstolos e apresentar e chamados a buscar um barco. Talvez sejamos nós um da multidão que quer ouvir o Senhor. Talvez sejamos nós um desses doentes, um desses que acorrem e acabam apertando o Senhor porque tem esta sede dele e querem algo imediato. Quem somos nós? Se somos chamados a ser apóstolos, somos chamados a preparar o barco. Às vezes nós não percebemos aquilo que somos chamados e não correspondemos ao chamado que temos. A saber ter esta correspondência aonde devemos estar. E aí, cabe esse sentido, né? O preparar o barco, o preparar e dispor as coisas, preparar e ajudar a igreja. Como está sendo a nossa modo de ajudar a igreja, né? Às vezes a pessoa se coloca tanto, eu sou da pastoral X, Y, Z, aí eu faço isso, aquilo, e tem não sei o quê, eu sou coordenador, e eu faço. Tá bom, mas como você está preparando a igreja? Como você está preparando este barco para o Senhor para que ele possa anunciar? Será que é com acolhimento? Com o devido acolhimento dos outros, daqueles que necessitam? Acolhendo na pastoral, chamando, convidando, dando espaço, organizando, sabendo, né, dispor as coisas como o Senhor pediu, não segundo a sua vontade. Às vezes, né, as pessoas querem colocar tanta coisa. Não, eu faço aquilo que me pedem, como me pedem, ou eu vou maquinando e querendo fazer e dar o meu jeitinho, né? Eu sou aquele que está ali com o Senhor, que faz a sua vontade, né? Uma resposta de um salmo que chama muita atenção, que no segundo domingo do tempo comum é apresentado, né? Uma resposta que dá o sentido de servir. Eis que disse, eis que vem o Senhor e com prazer faço a vossa vontade. A vossa vontade. Assim como rezamos, né, no Pai Nosso, o ser feita a tua vontade. A vontade de Deus em nós. E não a nossa vontade acima da de Deus. Não é o nosso modo, mas você deixar conduzir e o apresentar e dispor as coisas, porque tudo existe um porquê. E para servir eu tenho que, às vezes mesmo sem entender, aceitar. Porque existem questões em torno que aquele que é o pastor ele conhece. E como eu estou fazendo, né? Como eu estou agindo? Como eu me abro? Como eu me disponho? Eu estou ali para verdadeiramente ajudar, né? Para que o Senhor anuncie, para que Ele anuncie, sei lá, né?
nas pregações, nos retiros, nas missas, nos encontros, nas festas. O Senhor tem muitos modos ao qual Ele chama-nos a servir para poder anunciar. É necessário ver, né? Como eu estou fazendo. Porque o servir é o apontar para Ele. Isso também é importante. É saber organizar o barco para que os outros se voltem para o barco, para a barca, para a igreja, aonde está o Senhor. Eu não tenho que dispor as coisas para que as pessoas me acompanhem, porque senão eu prendo os outros num lugar onde não se tem o alimento em mim. O alimento está em Deus. Eu posso levar, eu posso fomentar, eu posso ajudar, eu posso apontar, mas eu não posso ser o ponto de chegada. O ponto de chegada é sempre Deus, é sempre a igreja, é sempre este barco. Não eu, não a mim, não são os meus seguidores, são os de Cristo. E como eu estou apontando para Cristo? Às vezes queremos ficar, aqueles que estão à frente, querem ficar excessivamente em evidência. Não. Apontar. O Senhor diz, né? Pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos que eu estou dando como apóstolo? Será que os frutos que eu estou dando são esses atos de unidade a Cristo, à igreja? São esses atos de maturidade e correspondência? É onde eu vejo, é onde eu busco de verdade? Ou estou ficando no meio? Eu estou ficando somente na busca? Eu estou ficando somente no preparar as coisas, mas nunca entregar para Deus? Nunca ficar no lugar onde eu devo? Mas tem essas distorções, né? Por vezes, alguns também se prendem no meio. Saber, né? Onde eu me coloco, onde, né? Como eu me comporto. Podemos ser como um daqueles que está com esta carência, estas doenças e buscam, né? Buscam a Deus talvez porque outros apontaram, disseram, outras pessoas não seriam doentes, né? Naquele período de Jesus, com uma diversidade de doenças, cegos, paralíticos, coxos, né? Pessoas possuídas, tudo isso, leprosos, todos já corriam para o Senhor. Nosso Senhor, e às vezes não percebemos, mas olhando somente para nós, nos voltamos excessivamente para a nossa ferida, a nossa doença. Queremos somente aquele, mas esquecemos que existe um processo, um caminho que o Senhor quer fazer em nós, um caminho de maturidade, um caminho, né, de cura total. Mas às vezes nos prendemos a meios, nos prendemos a detalhes. Uma das passagens, né, são a cura de 10 leprosos, aonde só um retorna. Talvez porque eles só buscassem essa cura e não percebessem que deveriam buscar a Deus. Como? O que estamos buscando, né? Estamos buscando a Deus? Estamos buscando, né,
O que Deus pode fazer por mim somente? Devo buscar a Ele, né? Essa correspondência a Ele. Como estamos agindo, né? Devemos aprender a ter este diferencial, né? Este estar em Deus, no Senhor, a nos voltar para Ele, a nos voltar para estar com Ele, a nos voltar para ter esta intimidade, a nos deixar ser tocados também pela Sua palavra, também neste ato de mudança de vida. Não basta que o Senhor me toque, me cure e eu vou andando, porque isso não vai me curar. Vai curar uma ferida, vai curar uma disposição, vai curar. Às vezes assim estamos, né? Frequentamos um grupo de oração, um grupo jovem, isso, aquilo. O Senhor dá esse estalar inicial, fala palavras que me aquecem. Tem um ato ali, mas eu não continuo. Eu não me deixo curar de fato. Esta cura se dá diante deste tocar do Senhor em mim, pela Sua palavra, que cura o meu coração, que cura o mais íntimo, que me transforma, que me leva ao local onde eu devo estar, no barco com o Senhor, nesta barca, no lugar aonde o Senhor quer que eu esteja, no lugar aonde Ele quer que eu me una. O Senhor não quer que nós permaneçamos à margem, que aprendamos a escutar para entrar, para corresponder, para viver, né? Como estamos vivendo isso? Como estamos correspondendo a este chamado do Senhor para nós? Qual está sendo a nossa disposição de nos entregar a Ele e de nos deixar ser curados por Ele? Pode ser que sejamos mais um curioso que tenha este afã, mais um dentre a multidão que queira ouvi-lo. Talvez inicialmente como Santo Agostinho, que queria ouvir Ambrósio pela sua eloquência, pela sua retórica, uma mera curiosidade para poder melhorar diante do seu trabalho, diante daquilo que fazia. Mas o Senhor, Ele quer mais. Ele não quer mera curiosidade. Ele não quer, né? O Senhor, Ele quer falar conosco e quer que falemos com Ele. Esse é o sentido da adoração, né? Falar com Deus. Está ali para ouvi-lo, para deixar que Ele toque o meu interior, o meu íntimo, no mais profundo, mas para que me leve a uma mudança. Senão eu fico duro, eu fico empedrecido, eu fico na superficialidade, eu não me deixo encontrar pelo Senhor, porque eu não busco encontrar a Deus. É necessário ser diferente, é necessário ir de verdade a Ele e ouvir. Ir não meramente para fazer coisas, para andar, para, né, mas ter esta disposição, né? Tantas pessoas que às vezes vão na missa, mas não vão para se encontrar com Deus. Vão meramente por um checklist. São católicos também de IBGE, porque não vivem, não correspondem. O Senhor quer que e quer dispor tudo para que possam ser também ali tocadas, para que possam verdadeiramente ali estar para ouvir a Deus, para ser tocada por Deus, para ser transformada por Deus, para ter esta vida nova.
para ver as exigências, que são muitas, mas são exigências para que eu saiba viver e corresponder. São exigências do qual o nosso coração ele anseia e pede. O nosso íntimo ele quer se mover a isso. Mas basta também a nossa vontade, o nosso querer, o nosso empenho, a nossa correspondência à graça do Senhor que nos chega, que também se faça. E ali estamos, para poder estar com Deus, para poder falar com Ele. Já sabemos quem somos, mas por que estamos aqui? Vamos ouvir o Senhor, mas também nos colocar aos seus pés e pedir, né? Para verdadeiramente entrar na igreja, para que Ele nos toque e nos cure realmente. No nosso ativismo de querer fazer as coisas, às vezes não se dá conta porque eu estou fazendo, como eu estou fazendo, se eu estou verdadeiramente acolhendo. A nos deixar curar das nossas feridas, das nossas fraquezas, das nossas doenças. A nos deixar curar da nossa mornidão, da nossa preguiça, do empenho que devemos, né, para nos curar para o empenho que devemos verdadeiramente ter para estar com Deus. Somos chamados a isso, né? A nos deixar verdadeiramente tocar pelo Senhor, ser encontrados por Ele e ter este encontro real e verdadeiro onde eu possa falar com Deus. Mais do que conhecer passagens, conhecer detalhes, conhecer as coisas, que eu possa falar com Deus. O Senhor atendia a todos, ouvia a todos, dava esta atenção particular a cada um, este olho no olho, este tocar, este rir, este ser presença. Nós também, né, devemos querer estar com o Senhor, querer ter esta proximidade com Ele, falar, né? Falar o que nos dói, o que nos aflige, o que nos angustia, como está sendo a nossa vida, como está sendo os nossos dias, quais são os nossos medos. Apresentar a Deus, né? Apresentar a Deus e deixar que o Senhor ele nos vá guiando para termos esta real correspondência, esta real vivência, este real encontro. Deixemos que o Senhor também suba na barca das nossas vidas, para que ali Ele nos chame a esta intimidade, a esta mudança, não querendo, né, as coisas de modo isolado, mas ao contrário, aprendendo a conhecer o todo, a corresponder à fé, a ter esta unidade e intimidade com o Senhor, que também se dá pelo nosso esforço de apresentar a Ele, de ir a Ele, de colocar tudo aos seus pés, para que assim Ele possa nos conduzir, nos inspirar a fazer a sua vontade. A Virgem Maria, ela sempre é colocada como modelo de oração. São Lucas apresenta por 2 vezes este enfoque, né? Ela ouvia e guardava tudo em seu coração. Ali ela meditava e se unia a Deus, falava com Deus. Imaginemos, né? Ela grávida falando com o Senhor em seu ventre. Ela em ato de diálogo com o seu filho, tendo esta correspondência, né? Aqui está Deus. Esta unidade, né? Estrita. Neste ato de correspondência a fazer a vontade do Pai. Ela também nos é entregue por nossa mãe,
e quer nos conduzir a fazer o mesmo, a sabermos ouvir, guardar a palavra de Deus e meditá-la em nosso coração, tendo esta correspondência, este diálogo profundo e amoroso com o Senhor. Que ela nos ensine a fazê-lo verdadeiramente. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.